Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos falar sobre a pesagem oficial do UFC 315 que aconteceu hoje e sobre o José Aldo que acabou não batendo o peso necessário para lutar na categoria dos pesos galos. Lembrando que o José Aldo tem luta marcada amanhã no UFC 315 e ele faria uma luta válida pelos pesos galos com o Zahabi. Porém acabou não batendo o peso e esta luta foi transferida para os pesos penas. Então a luta vai acontecer, mas vai acontecer na divisão dos pesos penas, tá? Vamos mostrar imagens desta pesagem. José Aldo estava bem abatido. Vamos falar sobre os bastidores, o que aconteceu, por que o José Aldo não bateu esse peso. Vamos falar um pouquinho também da repercussão que os outros lutadores falaram sobre esta pesagem e outras notícias atuais envolvendo o José Aldo. Antes de continuar, nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse aqui é o canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! Então hoje tivemos aqui a pesagem oficial do UFC 315 e infelizmente o José Aldo, que faria uma luta que válida pelos pesos galos, ó, dá pra ver aqui no site que já até mudaram para os pesos penas, ele não conseguiu bater o peso. Tá? Então o José Aldo deveria bater 61.200, que é o peso válido para os pesos galos. E ele não bateu. Tá? E acabou essa luta sendo transferida para o peso pena, que é até 65.700. Segundo as informações aqui que saiu do Super Luta, a informação é que o José Aldo não estava conseguindo bater o peso. Tá? O adversário dele, o Zahabi, já estava fazendo o corte de peso, estava já pesando 61.900, tá? Segundo o Zahabi, ele já estava com 61.900. Quando o Sean Shelby ligou para ele e falou: ó, o seguinte, cara, o José Aldo não conseguiu bater o peso, ele está com dificuldade para perder, ele está com 65.900 kg, ou seja, a gente nem consegue botar essa luta no peso pena. Por quê? No peso galo. Porque para luta ser válida no peso galo, teria que ser os 61.200 e no máximo poderia extrapolar 2.260. No máximo. Então teria que pesar ali uns 63.500 mais ou menos para essa luta poder ser no peso galo. Aí essa luta seria no peso galo. Se o José Aldo conseguisse pelo menos bater os 61.200 mais os 2.200, porém o José Aldo perderia a bolsa de 20% da bolsa. Essa é a regra. Porém, como o José Aldo não conseguiu nem chegar perto dos 63.500, que seria ali o limite para a categoria dos pesos galos, estava 65.900, eles decidiram mudar essa luta para o peso pena, que era até 65.700. Aí o Zahabi falou: poxa, mas aí eu não vou ganhar nem um 20%, porque quando o José Aldo perde 20% da bolsa, transferiria para o adversário, que seria o Zahabi. No caso, como essa luta estaria transferida para o peso pena e os dois bateriam o peso pena, o Zahabi não ganharia esses 20%. Aí o Zahabi falou que acabou negociando com o Sean Shelby ali uma situação melhor. Ele acabou não falando em valores, mas ele falou que teve que renegociar essa luta em valores aí, tá? O Zahabi falou que renegociou com o Sean Shelby e o Sean Shelby acabou cedendo, o UFC acabou cedendo e ele aceitou essa luta. Então ambos acabaram pesando os 65.700 pro peso pena. Aqui temos imagens da luta, da pesagem aqui, ó. Dá pra ver aqui que o José Aldo ele tá bem abatido, tá? É nítido aqui, quer ver, ó? Então mesmo aqui, ó, olha, o José Aldo pesou na balança, no final lá, 64.400. Tá? Olha aqui, vamos ver as pesagens oficiais aqui do José Aldo. José Aldo marcou 64.800, tá? A categoria de peso pena é de 65.700. Então José Aldo pesou 64.800. Bem longe da categoria dos pesos galos, né? Mas bem abatido. Olha aqui, ó. Dá pra ver que ele chega meio cambaleando. Então veja, mesmo chegando bem longe da categoria do peso galo, ele ficou bem abatido. Já o Zahabi chegou bem. Pesou 64.400, pesou menos até que o José Aldo, mas chegou bem, chegou tranquilo, porque disse que estava com 61.900 quando ele recebeu a notícia. Ele até pôde recuperar peso ali, tomou líquido. Né? Então, tivemos esta situação aí. Lembrando, cara, que de todos esses anos que José Aldo luta profissionalmente, essa é a primeira vez no UFC, ele tá desde 2011 no UFC, essa é a primeira vez, cara, que isso acontece com o José Aldo. Nunca tinha acontecido antes. O José Aldo sempre foi muito profissional, isso nunca tinha acontecido antes na história do José Aldo dentro do UFC. Lembrando que ele tá desde 2011 no UFC, e antes do UFC ele estava no WC desde 2007 ou 2008, então o José Aldo é muito antigo, tá? Isso nunca tinha acontecido com ele. Ele não deu mais detalhes do porquê ele não conseguiu bater o peso, mas isso é a primeira vez, é inédito, e aconteceu agora com o José Aldo, tá?
O Zahabi falou que acabou aceitando a luta também, mesmo com essa mudança de peso e mesmo sendo um pouco prejudicado, porque querendo ou não, o Zahabi sai um pouco prejudicado, né? Porque ele fez o corte até os 61 e pouco, segundo ele, e teve que reaceitar essa luta pro peso pena. Ele falou que eu me inspirei ali em Jorge St-Pierre, no meu professor, nos meus mentores, etc. Por isso que eu acabei aceitando. Tá? Patrício Pitbull deu uma cutucada aqui no Twitter, republicou isso aqui e falou: bem-vindo de volta ao peso pena, José Aldo Júnior. Essa é a divisão que você pertence. Lembrando que o Patrício Pitbull tá no UFC agora e também é dos pesos penas. Então, de certa forma, é uma cutucadinha ali, né? Eu tô no peso pena e essa é a tua categoria também. Sobre a luta contra o Zahabi, né, aqui o Borralho deu algumas previsões aqui, falou que o Zahabi não tem mania de jogar pra grade e tal, fazer uma luta que seria mais chata e que anularia um pouco o jogo do José Aldo. Então isso favorece o José Aldo. Se o José Aldo ali ficar performar 70% do que ele ganha essa luta tranquilo. Tá. E José Aldo voltou a falar sobre aquela situação de lutar com desconhecidos. Eu já fiz um vídeo específico disso aqui, onde o Dedé Pederneiras falou por que José Aldo luta por desconhecido. E ele falou a mesma coisa que, cara, eu luto com quem tiver que lutar. Claro, eu prefiro os que estão lá em cima, mas se não tiver e me derem os lá de baixo, eu aceito, tá? Uma cultura totalmente diferente do que os lutadores ultimamente que travam toda uma divisão porque nunca querem lutar com quem tá abaixo. Cara, tá ridícula a situação de muitos lutadores. Eu entendo que o lutador tem que fazer uma gestão da carreira dele e aceitar lutas certas, mas também não pode ficar negando luta a Deus dará. Eu acho que é o que o José Aldo falou. Eu prefiro lutar com os caras de cima. Mas, se os caras de cima não estiverem disponíveis e só tiver os caras de baixo, eu vou lutar com os caras de baixo. Não tem problema. Eu sou lutador e vou lutar com quem tiver na minha categoria. E eu acho que essa devia ser a mentalidade. Beleza, galera? Aqui tem um pouquinho dos dados do José Aldo. 38 anos, 32 vitórias, 9 derrotas. Lembrando que o José Aldo tá aqui, ó, no UFC desde 2011. Antes ele era do WC, que era um grande evento que foi absorvido pelo UFC. Desde 2007 ele lutava no WC, desde 2008. Tá? Enquanto que o Zahabi já não tem toda essa experiência, apesar de já ter 37 anos, um ano a menos que o José Aldo só. Ele tem 12 vitórias e 2 derrotas, tá? Então ele começou a lutar em 2012. Em 2012 o José Aldo já tinha um ano só do UFC. Então o José Aldo tem uma experiência muito maior aí que seu oponente. Vamos estar na torcida pelo José Aldo. E é isso aí, galera. O que vocês acham sobre tudo isso aí? Comenta aqui embaixo se chegou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! Hey!